Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Começando mais um programa Inteligência Condominal, Revolução dos Condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Desliga o celular, meu irmão! Vamos lá que a gente faz ao vivo aqui, ó. Presta atenção, que hoje o programa é muito bacana. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Estamos aqui, ó, pro Brasil e pro mundo, na Rede SPTV, toda segunda-feira, de 18 às 19 horas. Você tá no YouTube, já se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. E a nossa meta é que você, amigão síndico, tenha mais noite tranquilo de sono. É isso aí. Por favor, pratique o que a gente vem ensinando para você, que eu tenho certeza que tudo vai acontecer na sua vida da melhor forma possível. Hoje é nosso papo em engenharia condominial. Hoje recebendo as meninas aqui também falar sobre leilão. Isso é muito importante para quem mora em condomínio, para quem é síndico também, que é uma forma do condomínio reaver um dinheirinho, que isso é importante, né? Sem dinheiro a gente não faz nada, né? E aí, meu amigo Jorge, né? Ele que está em estágio de gala, né? Que fala, né? Olha o alinhamento aí. Elegante, o cara a gente da engenharia nunca viu Ele vinha né? avulso. Avulso também mesmo? Ele vinha, aí descobriu que tá na TV, agora tá vindo bonitão. SPTV, atenção pessoal da SPTV, estamos aí, ó. Mas o engenheiro também usa terno, pessoal. A gente vai lá falar com o juiz. Eu quero ver você aí na obra de terno. A gente vai falar com o juiz, a gente vai no tribunal, a gente faz avaliação, tem a cariação. Você sabia que às vezes senta o engenheiro de frente pro outro para discutir por que vale e por que não vale? O pessoal do leilão tá aí. Eu achava que era só e sabe papel. que isso é verdade. Não, então, tem a fase de acariações do processo também, né? Onde coloca-se, né, as partes para debater o que está sendo discutido no processo. Ó, tá vendo? Tá do meu lado aqui, a doutora Ana Paula. Ela entende pra caramba, hein, doutora? Tudo bem? Tudo jóia. Saiu dos bastidores pra câmera agora. Sim, resolvi vir aqui no podcast do Thiago, né, o famoso podcast, e a gente vai falar aí hoje sobre leilões de imóveis, juntamente com a Grazi, minha parceira. Boa tarde, pessoal. Também é a primeira vez que eu participo e é um prazer estar aqui hoje com vocês. É isso aí, que é podcast, é TV, é tudo junto, é Spotify também. Fica à vontade, consuma onde você quiser. Sente a telinha, se for no seu carro também. A nossa ideia é levar conhecimento para você, amigão síndico, para você que é de condomínio, para você se desenvolver, tornar um gestor mais qualificado do seu condomínio. Então vamos começar com o nosso... Você gosta de engenharia, doutora? Gosto, é um assunto assim... Você já pensou em ser engenheira? Não, confesso que não. Você era boa de matemática, Graziela? Mais ou menos. Então sobrou só pro Jorge, né? Sobrou para nós. Ô, Jorge, eu tô participando do grupo aqui, que é um grupo muito bacana, e eu acho interessante que é um grupo produtivo. É difícil ter grupo de WhatsApp produtivo, né? E lá eu vi uma pessoa comentando sobre o cara tava com um equipamento quebrando o piso, não sei o que aquilo era. É um martelete de 5 quilos de potência. E aí? Já está no nosso grupo. Pode ou não pode? O nosso ouvinte pode entrar. Você clica lá em @condominial engenharia, clica no formuláriozinho, já entra para a aula hoje, já vai ter mais elucidações, mais esclarecimentos sobre o que está acontecendo hoje. Hoje a gente vai trazer na aula a influência das manutenções na previsão orçamentária do condomínio. Se você faz errado, 10% para cima, 10% para baixo, uma receita de 300 mil vai ter taxa extra em dezembro, né? Verdade. Então, essa época agora, ninguém quer taxa extra. Não é porque tem 13º que precisa ter taxa extra. Então, se o síndico clicar aqui, entrar no nosso curso, que é gratuito, você sabe que é gratuito, vai aprender sobre a previsão necessária para as manutenções e a melhoria do imóvel, para valorizar o patrimônio, né? Senão vai para leilão. E vai poder fazer uma gestão da sua previsão orçamentária muito melhor. Eu vou até compartilhar o link para os meus síndicos. Isso aí. Você falou uma coisa importante. É assim, quem está nos assistindo, não tenha medo de alterar sua taxa ordinária, pessoal. Exatamente. Às vezes é necessário a gente realinhar, né, o precisa ser suficiente. O financeiro para que as coisas paguem. Sim. Eu estou passando uma situação dessa que as coisas aumentaram. A gente fica sempre receoso por falar de aumento, mas é necessário. O quanto antes você fizer isso, melhor vai ser para a sua gestão, para o seu condomínio. Lembre-se, não é culpa sua. Se a água aumentou, se a luz aumentou, se você fizer de forma correta, não é culpa sua. Eu vou te explicar sempre o que eu falo. É melhor um tapa da verdade do que um abraço da falsidade. Não adianta você administrar o patrimônio com dinheiro não suficiente para manter. É igual você fazer uma viagem e não ter o dinheiro da gasolina. Você vai parar no meio do caminho, vai ter que pedir ajuda, vai ficar mais caro, que é a questão da taxa extra. Então, muito síndico faz o seguinte, ele pega só o que sobe da inflação, só o que aumentou do salário mínimo, quando sair a prévia do salário mínimo, e joga para a taxa ordinária.
né? Eu participo de muita assembleia e às vezes está uma recomendação da engenharia ali que a taxa tem que passar 15% e o síndico quer passar 7% porque a inflação deu 5%. E essa margem não dá para manter o patrimônio dentro da qualidade que precisa. Faltar, né? E a gente explica sempre e ensina no curso, né? O síndico não é só o amigão que foi eleito para quebrar o seu galho. Ele é o gestor maior do seu patrimônio, né? E por isso que a gente fala, o síndico tem que ter saúde mental, tem que ter disposição, inteligência emocional. E você nunca vai fazer isso sem ter a mesa organizada. Para você ter saúde mental, bacaninha, tocar sua vida bem, ter reconhecimento da sua carreira, você precisa ter a mesa organizada. Então, nós vamos passar hoje 10 passos que o síndico precisa fazer ao receber o condomínio e como colocar a previsão orçamentária correta sobre as manutenções. Isso vai estar ao vivo, gratuito, hoje, às 20 horas, @condominial engenharia. Tá bonito, o cara tá elegante. Mas você não me respondeu sobre a furadeira. A furadeira não pode. Nesse caso lá do grupo... Como é que é o nome do equipamento? É o martelete. Martelete. É o martelete. Pessoal, o martelete é o seguinte. Primeiro, faz barulho. Lá na NBR 16280, você tem uma previsão do nível de ruído. E nas normas de segurança do trabalho, você tem um nível de ruído por um período de tempo que pode ser usado. Segunda coisa, o síndico pode questionar a necessidade daquele equipamento e a potência. Para obras de reforma de apartamento, unidades, com pessoas morando, é ideal que seja até 900 watts de potência. Ou, falando na linguagem mais comum, até 2,4 kg de potência, no máximo 3. No nosso grupo do curso de fiscalização de obras, a síndica colocou o seguinte: o morador está fazendo reforma do piso e mostrou o martelete de 5 quilos. Aquilo ali só serve para quem está fazendo a obra ganhar tempo. Só que ele vibra muito na laje. E o maior inimigo do concreto é a vibração. Tudo que você vai fazer na demolição é vibração. Então, a vibração deve ser controlada. A sorte da síndica é que ela tem uma ART, a anotação de responsabilidade técnica assinada por um engenheiro, e ela pode suspender a obra, chamar o engenheiro e questionar sobre o uso daquele martelete, o período, quando, e ela pode criar uma janela de tempo em detrimento das pessoas que estão trabalhando no home office, para que seja utilizado só naquele período. Vai reclamar porque demora, às vezes o pedreiro está ganhando na diária, né? Não tem problema. Ela tem que manter a ordem no condomínio, durante a obra tem que ser convivível o espaço, tem que ser habitável para todos. Então, vai ter que fazer barulho? Tem. Então, de que hora vai fazer barulho, qual o período? No máximo 4 horas. Ela pode determinar tudo isso aí e aprende com a gente no nosso curso. Tá tranquilo, é gratuito, a gente não cobra nada, porque o grande objetivo, né, é a gente popularizar a engenharia condominial. Levar conhecimento, prosperidade mesmo, para as pessoas entenderem. Porque o síndico é muito desvalorizado. Tiagão tem aqui 8 condomínios que ele é síndico, parabéns. Mas ele sabe que se não tiver pulso firme, não tiver entendimento, não consegue conduzir nada. Pira, Fica doido e aí já é muito importante também esse curso, né, para levar esse conhecimento, porque, por exemplo, nós temos um condomínio onde o antigo gestor, ele não instituía as taxas para que fosse realizado as obras do condomínio, né? Passou-se a gestão dele, né? Veio uma nova síndica e verificou um monte de coisa que precisa ser realizado no condomínio. Sim, exatamente. Aí ela levou para a Assembleia para que fosse instituída a taxa extra e os condôminos, eles ficaram, né? Porque quando mexe no bolso, né? Todo mundo fica chateado. E é chateado mesmo. Importante, Ana Paula, às vezes nem é taxa extra. É você reajustar a taxa ordinária. Sim. Exatamente. Porque é coisas diferentes, né? Então, assim, eles diziam que o cara falou vai ter, por que não faz a taxa extra? Eu falei, porque não resolve. Porque ele está falando de fluxo financeiro. Taxa extra é um período, tem que ser justificado. A obra, antes de ser feita, tem que ser colocada em pauta abertamente, transparente e escutar os condôminos. Sim. Verdade, faz parte disso aí. Tá vendo? Você quer entender? Eu quero mandar um abraço pessoal aí da Rede SPTV, igual eu falei, estamos lá na telinha toda segunda-feira, das 18 às 19 horas. O pessoal da DSC Condominial, que é uma garantidora. Garantidora, gente, é uma ferramenta para você manter esse fluxo financeiro em dia. Então procura aí DSC Condominial, combate a Titã, amiga Juliana, o pessoal da BSB Engenharia, tá aqui meu amigo Diógenes, o cara que é fera. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Banco que mais ajuda condomínios no Brasil é o Cicobi DF1000. Não posso esquecer do amigo doutor Cláudio Vieira, sempre nos ajuda aqui na área de direito, né? E vamos seguir com o nosso programa. Você falou da RT, que a síndica pode, né, receber. Chamar o profissional e contestar. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, você falou, agora fica uma dúvida aqui. Da RT, tem que constar os equipamentos que serão utilizados naquela obra? Não.
Na RT, o que o síndico tem que olhar, pega aí, pergunta de prova, hein? Você que está no curso vai cair na prova. Olha só, você tem que constar o tipo de atividade técnica. Lá embaixo, no quarto, no terceiro campo, depende se é CAL ou CREA, tem lá dados da obra, aí tem dados da atividade do profissional. Lá no campo de atividade profissional tem que constar execução da reforma. Ok? Esse é o segredo que vai responsabilizar o profissional. Mesmo assim, tendo a RT, o síndico, tendo a RT, ele tem identificação de todo mundo. Ele pode chamar o próprio CREA, o próprio CAL, para fiscalizar o profissional na execução do serviço. Não é porque tem a RT que tudo está sendo feito. Primeira coisa, muita gente faz só a RT. É o famoso, pode vender RT? Não pode. São Paulo teve até cadeia. O que acontece? A pessoa faz uma RT lá por R$600 e toca uma obra de 60 dias no apartamento. O CREA chega e cobra da pessoa o acompanhamento. Por isso que você não deixa de fazer a obra jamais. Mesmo que você tenha RT, ainda é mais obrigatório o plano de gestão de obras. NBR 16/280 tem que preencher todos os itens, porque a responsabilidade do síndico vai, durante a obra, deixar o ambiente utilizável, habitável, entendeu? Sadio para todos os moradores. De repente você pega um apartamento que faz divisa com um bebê de colo, recém-nascido, está com 15 dias, 30 dias, sei lá, 3 meses, 2 meses, não interessa muito. Aquele barulho, para o adulto, ele já tem uma norma que não pode exceder. 90 decibéis, 115 decibéis. E por isso aquele conselho dos primeiros programas, né? Você que é síndico, compre um decibelímetro, faça a calibração, selinho do Inmetro e guarda. Todo ano. Bota na previsão orçamentária para não ter taxa extra. Você estava falando da taxa extra, a taxa extra é para coisas emergenciais, não previsíveis. E aí o pessoal faz taxa extra para pintar a fachada, faz taxa extra para reformar o reservatório, faz taxa extra para trocar o piso. Não funciona assim. Taxa extra pode ser assim. Vamos reformar o salão de festas. Não estava previsto, mas o pessoal pediu, é direito dele. Ele... Em acordo, né? Exatamente. O condômino ele é dono da obra, ele é dono da fração do patrimônio, não é assim? No leilão tem lá a fração ideal? Exatamente. Então, ele tem vontade, ele se manifesta, o síndico põe na assembleia e vota. Aí você gera uma taxa extra. Mas é errado você ter uma taxa extra para tudo que está previsto no manual de manutenções. Limpeza de caixa, troca de piso, reforma do telhado, né, reforma dos reservatórios, tudo aquele sistema de combate a incêndio, a revisão, a inspeção, o próprio laudo de inspeção predial, que é uma super ferramenta para o síndico. Eu aconselho todo síndico que for começar uma gestão, faça um laudo de inspeção predial, faça um print das contas, faça um print do que você recebeu daquela gestão, um resumo e já marca uma assembleia e apresenta. Porque aí você prestou conta do que você recebeu, como a doutora Ana Paula falou. Você pegou a gestão e não estava bom. Aí o outro põe a culpa. Você pegou por quê? Por que você não falou nada? Aí entra que a ação da cultura que a gente trabalha no nosso curso. Né? Já entra uma gestão aberta. Exatamente. A questão de criar cultura no condomínio é o que evita essa questão de taxa extra. Se os condôminos tivessem a percepção de que existe um gestor do patrimônio deles, às vezes o cara tem um apartamento só. A grande maioria é assim. Você tem um apartamento só. Tem um cara fazendo a gestão, ele pede uma assembleia, você nem vai. Aí o seu patrimônio desvaloriza. Você, o síndico é ruim. Não, o ruim é você que não foi cuidar. É o que eu sempre falo. O negócio é seu. Tem uma assembleia, você não tem tempo para cuidar do seu patrimônio, não sabe qual é a formação do seu síndico, se ele entende de recursos, se ele entende de pessoas, se ele entende da legislação, ou você está fazendo parelha com a empresa de construção. Você não tem essa referência. Não então, vai participar da votação de nada. Pois não vai é. participar de nada. Aí você tem que ir para lá. E olha só, eu tenho condomínios que têm 18 apartamentos de alto padrão. 1 milhão cada apartamento. São só 18. Esses dias foram fazer uma revisão da fachada, uma lavagem da fachada, deu R$100 mil. Precisaram de 6 meses para juntar o dinheiro, para começar. Porque não tinha nada de reserva no fundo de reserva. Tinha uma reservinha lá de 20 e poucos mil, não dava nem para dar a entrada da empresa. Então, mas os moradores têm um governo que merece, né? O cara tem um patrimônio de 18 milhões, não paga bem pro cara gerir. Aí, porque a gente começar a entender o seguinte, gente, um gestor profissional no seu condomínio é um investimento que você faz. Aí você quer economizar na hora de pagar o cara. Aí você vai ter o quê? Um funcionário meia boca. Por quê? Exatamente. Conhecimento, você gasta para ter seu conhecimento. É a falsa economia. Entendeu? Você paga então, mal pro síndico, pega um síndico de má formação, porque o síndico de boa formação tá bem. O síndico capaz, aquele empoderado, que sabe o que faz, profissional da gestão, ele está bem.
Ele não entra com um negócio de salário mínimo, com 1, com 2. É relativo à quantidade de local, apartamentos, conta, a né? dificuldade de gestão que ele apresenta o trabalho. Né? É um Valoriza síndico o que não vai patrimônio. deixar as manutenções fora da previsão anual. Aí você não tem taxa extra. E tem uma margem. Você tem que deixar o fundo de reserva. Sempre com alguma coisa lá, sempre com algum valor, né? É Exatamente. obrigatório, né? O fundo de reserva tem que ser uma proporcionalidade que cubra todas as suas manutenções possíveis de fazer para o outro ano. E aí o cara faz o ajustamento da previsão orçamentária, principalmente em dezembro, né? E ele não coloca esse fundo de reserva. Eu digo mais, tem que ter o fundo de reserva para o imóvel, a gente calcula isso na estatística da engenharia, e você tem que aplicar o dinheiro, para o dinheiro vencer por você a inflação. Senão, quando você baixa lá 5% de inflação, quer dizer que seu imóvel valia 200 mil, você não tem fundo de reserva, seu imóvel passou a valer 180, você vai ter uma taxa extra, quando você for vender ele tem 10 mil de taxa extra, o cara vai descontar na hora da venda. Ó, tá aqui a corretora. Tá o apartamento, 250 mil. Surgiu uma taxa extra de R$1.000, você está vendendo. Quando vai vender, o comprador quer pagar a taxa ou quer descontar do imóvel? Quer descontar do imóvel. Na hora. Na Não hora. tem nada a ver, Não tem nada a ver. Ele está comprando. A taxa extra está prevista. Quando você fala que o imóvel é 200 mil, tem 10 de 500, vamos longe não, né? Deu 5 mil, você pode ter certeza que você está vendendo seu apartamento e o comprador vai falar assim, ó, essa taxa extra aqui é sua. Sua. Não Sabe é por quê? É uma taxa emergencial para aquele momento que estava previsto no passado. Sim. Ela faz parte do histórico do imóvel. que você- Aí tem muita gente que nem Entendeu o sabe. negócio? Eu conheço esse corpo, caraca. É assim que funciona. É assim que funciona. Inclusive, Então, eu quero. invista no bom gestor. Outra coisa, eu quero convidar vocês a ir lá no Centro de Mediadores, o canal no YouTube, que é um curso de mediação muito bacana. Tive um papo lá com a minha amiga Luciana, minha amiga Kátia, que teve no programa, e nossa mediadora Flávia também falando sobre isso, né? Condomínio, sobre gestão. No dia do síndico, foi dia 30 de novembro, né? Vou dar um salve para todos os síndicos aí. Centro de Mediadores, bota no YouTube, foi um papo maravilhoso, né? Vamos falar agora um pouquinho de leilão de imóveis. Olha aí, que Isso maravilha. é importante, né? Ô, Ana. Não, desculpa, doutora Ana, né? Porque eu não quero ser processado hoje, né? Ô, Ana, primeira coisa, o que leva um imóvel para leilão? Os imóveis, eles são levados para leilão para pagamento de uma dívida, né? Existe um credor e existe um devedor ali. Então, o leilão é para gerar liquidez daquele bem para a satisfação daquele crédito. Então, é por isso que os imóveis são levados a leilões. E nós temos hoje os extrajudiciais, que são os dos bancos, né? Que em parceria com a Graziele Ferreira, né? Ela atua nessas questões, e eu já fico com a questão judicial, para análise documental, para levar segurança jurídica para aquela pessoa que quer arrematar o imóvel. Como é que é esse do extrajudicial? Fiquei curioso agora. Extrajudiciais são os leilões de bancos, né? Principalmente, eu atuo mais nos da Caixa Econômica Federal. São os da venda direta, os que vão para leilão, que tem o leiloeiro, que tem aquela disputa, né? Só uma pergunta, eu fiquei agora meio confuso. Sim. Ele tá em júdice para ir para leilão ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Na verdade, judicial, você fala, Isso. né? Não. Os leilões da Caixa, eles são decorrentes da alienação fiduciária, né? O que é a alienação fiduciária? É uma garantia, né? Você vai lá... O próprio imóvel é garantia do investimento, exatamente. né? A Do partir financiamento. disso. A partir do momento que você não cumpre com o pagamento, né, daquele imóvel, das parcelas decorrentes daquele imóvel, aí isso é estipulado em contrato, pode ser 3 meses, 5 meses, aí vai do contrato, né? Aí vem o banco, né, notifica o devedor para que ele efetue o pagamento no prazo de 15 dias. Se ele não efetuar o pagamento nesse prazo, o banco ele consolida a propriedade. O que é consolidar a propriedade? É ele se tornar o proprietário pleno daquele imóvel. Aí vem a lei de alienação fiduciária, que estabelece que, dando prazo para aquele imóvel, ele seja levado para leilão. Geralmente, no caso dos bancos, dos leilões extrajudiciais, na primeira asta, ele vai pelo valor da avaliação do imóvel. Então, se o imóvel vai... Calma aí, doutor, respira. Rapaz. O que é asta? Traduz pra gente, que é do povo. Aí você fala de mim, tá vendo? Você fala de mim, olha aí. A
partir do momento que acontece a alienação fiduciária, que quando o banco gente, eu estou falando bonitinho. Voltando, O vamos banco voltando. vai tomar de você seu banco- imóvel. Pega assim, ó. É meu. Vamos falar bem no popular mesmo. do povo. A pessoa deixou de pagar as parcelas e aí chega ao ponto do banco ir lá e fazer a retomada do imóvel. Sim. O Beleza. banco retomou, deu a chance para a pessoa pagar o imóvel. A pessoa não pagou. Aí retomou, se coloca no leilão. Quando ela falou de asta, é porque ele vai para o primeiro leilão. É leilão. Primeiro leilão. Asta Aí ele vai pública. para o valor de avaliação, ele vai para o valor total da dívida. Segundo leilão, aí não foi arrematado, porque não Na é viável, verdade, né? Vai descendo o valor vai Isso, reduzindo. Aí ele vai reduzir o valor. No segundo leilão, ele já vai pela metade do valor. Entendi. Entendeu? No primeiro leilão, ele vai com dívida, ele vai Juro, tudo. ele vai para um valor muito alto. E muitas vezes não parcela, você não consegue fazer financiamento. E quando vai para o segundo leilão, ele já vai para um valor menor, que é o segundo 50% de desconto, né? Ali, aquele imóvel não sendo arrematado, não saindo ali, ele vai para venda direta. Esses imóveis É o de processo. banco, ele vai para venda direta. Ele pode passar por aquele reloginho que é o leilão, né? Que é a disputa e tudo mais. Ali você consegue, claro, estudando bastante o edital, verificando a proposta do imóvel. Você consegue verificar se você consegue comprar aquele imóvel financiado. Alguns você consegue, outros não. Por isso que é importante assessoria jurídica, para você verificar se consegue. Pendências do imóvel. Notificações, por exemplo. Se aquele imóvel ele está sendo passivo de outro tipo de ação, em Outros débitos. em outros débitos, entendeu? Esses dias mesmo eu atendi uma síndica aqui de Águas Claras, né? Ela arrematou o imóvel, estava com uma oferta muito boa em Águas Claras e, não sei, na doida, ela foi lá e arrematou e depois me procurou, Ana, eu arrematei esse imóvel, estava com um valor muito bacana e tal, né? Depois ela se embananou toda porque ela não sabia quais eram os próximos passos que deveriam se proceder. Né? Pedi para ela o edital do leilão, né? Eu fui olhar nos autos do processo e lá no edital, que são as regras do jogo, estava constando a informação de que ficava a cargo do arrematante arcar com os débitos de condomínio. E eu já sinalizei a ela, olha né? Olha isso. Esse aí era judicial, né? Esse era judicial, Exato. né? Aí ela... O banco que paga. Metade do valor do imóvel. Anota aí, quer ver? Na verdade, eu até brinquei com ela. Eu falei, esse você escapou fedendo, viu? Porque existia, sim, um débito, mas era de 2.000, se eu não me engano, não me recordo agora. Eu sei que tudo ficou, assim, com os gastos do condomínio, ficou R$3.000. Mas foi sorte. Sorte. E fora o IPTU, né? Tem Fora o IPTU, tem TLT, tem exatamente, multa que tem entra nas multa, casas, por exemplo. sim, Eu exatamente. gosto bastante de leilão do extrajudicial, porque ele nessa fase, os débitos, na maioria das vezes, o banco já pagou. IPTU, Ele não paga não, ele paga depois que vende, mas pelo menos a experiência que eu tenho com condomínios, eles sempre pagam. Isso. Vendeu, vai lá e paga. Eles não costumam pagar Isso. antecipado, não. Até para poder negociar, às vezes negocia, dá um desconto, coisa No toda. início, quando eu comecei a atuar nessa parte, nessa área, porque antigamente eu trabalhava mais na parte de crédito, né? De correspondente bancário. Aí, depois que eu comecei a atuar na parte do leilão, os pagamentos dos condomínios, a gente, quando fazia a arrematação, nós é que fazíamos o levantamento de todos os débitos para que fosse feito o pagamento. Eu fiquei com dúvida, fiquei curioso, né? Acho que é síndico, né? Até quantas parcelas já vai para leilão? Existe um número mínimo de parcelas? Como é que funciona isso? Há uma curiosidade, porque olha só, tem leilão que vai com 6 parcelas. Depende do contrato, Depende, né? na verdade, depende da agência. Porque quem manda para leilão, estou falando de banco, Ok. da Caixa Econômica principalmente, é a agência que manda. A agência que manda Passa pra pelo leilão. gerente geral da A partir do momento que não está cumprindo ali a regra do contrato, com uma já linha atrás, se estiver falando do contrato, já pode, né? Na verdade, é a partir da terceira. A partir da terceira, aí eles enviam a carta para solicitar para O pagamento da dívida, né? dívidas, É o costume. dá oportunidade para a pessoa, né? Em alguns casos, eles conseguem fazer uma negociação da seguinte forma: a pessoa paga do mês em atraso e coloca as demais dentro do contrato. Só consegue se fazer isso uma vez, só uma vez no ano.
Muita gente não conhece, não sabe, né? E Uma vez por ano. uma vez né? por ano você consegue fazer. Muitas vezes eles fazem, Fica de depois crédito, né? Para todo ano, se a pessoa É por quiser. isso que eu porque eu tô fazendo uma vez por ano, né? É, né? Aí, Sim, né? mas Se eu vou aí ficar débito, Mas tem que também. pagar. a agência não vai ficar de olho naquele contrato. Quando aquela pessoa começar a atrasar de novo, ela vai enviar. O gerente ali não Contumaz. ele vai dar aquela oportunidade para depois dizer assim, não dei a oportunidade para essa pessoa. Ele vai mandar a cartinha, a pessoa vai voltar a entrar em contato. Tem gente que não quer. Tipo, simplesmente não tem condições, não vou. Eu já vi casos o cara deixar ir para leilão mesmo. Chegou no ponto de situação que a dívida era muito alta. O problema aí é que se tem uma perda muito grande, né? Porque quem compra no leilão, ele compra para ganhar, literalmente é um investimento. Compra, reforma. Na minha época de corretor, eu fazia isso. Eu comprava, reformava e eu vendia. Depois, como engenheiro, também fiz em alguns empreendimentos. Mas o valor, por que é um grande negócio? Porque há uma perda muito grande. E essa perda normalmente é do lado mais fraco. Então, eu sugiro você que está aí com ele atrasado, desapega, usa a famosa inteligência emocional que a gente faz uma negociação para quitar isso, pega o melhor que você puder de mercado e vai tocar a sua vida. Porque a gente se apega muito ao material, né? Por conta de um bloqueio emocional. E aí você não desapega, quando chega no limite não compensa mais. E a pessoa, muitas vezes emocionalmente, ela nem quer mais o imóvel. Uma vez consolidada no leilão, Já era. não tem como mais. Não adianta. Uma vez consolidada, você fala vendido. Vendeu, acabou. Uma vez que o banco retomou, Já era. já não tem como Passou mais. para terceiro, aí é terceiro de boa fé. Existem muitos advogados que entram em contato com esses tipos de clientes e prometem, a gente vai conseguir anular. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Vendido e um caso tudo é baseado na lei. Tem Porque quanto eles tempo dão já, a Grazi, na profissão? oportunidade desde 2017. 2017, olha. Então, 5 anos e nenhum caso. A Eu pessoa nunca faz isso vi. todo mês. 3, 4, 5, nunca 6 vi. vezes por mês, né? Eu já cheguei em locais Então- que a pessoa abandona a casa, deixa alugo pra você. Aqui, ó, vou alugar pra você. Aí sai. Quando pensa que não, chega o oficial de justiça. Sim. Terrível isso aí. Por isso que é Começou importante assim. existir uma locação, um contrato de locação, averbar na matrícula do imóvel, aquela Sim, locação. exato. Entendeu? Porque embora a pessoa ela rematou o imóvel, mas se existe ali a locação averbada, ela tem que respeitar o prazo para que a pessoa Sim, saia até que a vigência daquele contrato Sim. termine. Quando eu vou comprar para os meus investidores que me procuram, eu sempre faço a visita. Nós sempre fazemos a visita técnica e tudo mais. A gente procura saber quem está no imóvel, o que aconteceu com aquela pessoa, porque às vezes até é invasor, a pessoa está realmente pagando aluguel. Então a gente sempre tenta entrar num acordo ali para ficar bom para ambas partes, né? Então, assim, a gente nunca tira a pessoa. Ela é bem humana, ela sempre entra em contato primeiro, liga, conversa. Não vem na paz, né? Sim. Porque infelizmente a pessoa perdeu. Perdeu. Infelizmente, Ela tem perdeu. ciência que perdeu também. Mas é um ser humano. Né? É uma família. Exatamente. Às vezes a pessoa perdeu, errou, mas sem filhos. Né? E eu já cheguei em casa que a mulher tá grávida, um monte de menino pequeno, você fica com dó. É complicado. Deixa eu mandar logo um abraço aos nossos apoiadores aí. Não podemos esquecer do Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. O pessoal da DS Economial. Cara, é uma empresa maravilhosa, Ana Paula. Indica para os seus clientes. DS Economial, a garantidora. A garantidora, para mim, já é uma ferramenta de correção de fluxo de caixa. Porque sem dinheiro é dor de cabeça, dá pra fazer as manutenções, não dá pra fazer nada. Então a DS Condominial é essa garantidora aí que já tá muitos anos no mercado, combate a instituição amiga Juliana. E não posso esquecer também do pessoal da BSB, tá aqui comigo, BSB Engenharia, pessoal muito bacana também, que é amigo de Diógenes aqui. Vamos daqui a pouquinho voltar a falar de leilão, que isso é um tema importante pra nós. Mas, Jorge, tem aqui uma dúvida também, que eu fiquei, né? Porque se fala tanto em RT. Que tipo de serviço tem que ter RT em condomínio? Todo ou alguns não precisa? Área comum, todos. É a obrigação do síndico é contratar dentro da legislação. Ele tem a gestão do CNPJ, ele tem lá os artigos 1348 e 1351, que dá os deveres do síndico, e nenhum deles fala que ele pode fazer à margem da lei. Ele responde passiva e ativamente pelo condomínio. Então, a obrigação dele é contratar dentro do que é programado. E aí, aqui no DF tem o Código de Obras, como todo estado tem seu Código de Obras,
que determina expressamente em todos os estados brasileiros seguir as normas de contratação. Nas normas, você tem empresas capacitadas, que são empresas que têm profissionais com treinamento e que contratam eles para fazer o serviço, e tem as empresas especializadas, que é por segmentação, que são registradas no CREA. E para todo tipo de serviço do condomínio, vamos supor, serviços pequenos, tem manutenções que têm registro, que pode gerar RT para você sem a RT representar um custo. Porque quando o profissional que você contrata para manutenções, para essas coisas, precisa adicionar um valor a mais para te dar uma RT, quer dizer que ele não está formalmente registrado como empresa de manutenções, de obras. Ele não tem essa habilitação jurídica. Aí o síndico precisa de um responsável por tudo que ele está fazendo lá. Aquele negócio de contratar o seu Zé, o seu João, quebrar um galho, é uma despesa que ele tem que prestar conta. E o condômino pode cobrar dele. Por que o senhor está contratando assim? Assim, agora é mais barato. Depois é mais caro. E aí muitas coisas que o pessoal fala, não precisa de RT para pintura. Não, mas tem que ter o plano de gestão. Por quê? O plano de gestão ele é obrigatório independente da obra. No plano de gestão vai a identificação de quem está fazendo, a ordem de quem está vindo, se pode juridicamente ou não dar aquela ordem da reforma ou não, e o tipo do serviço. Às vezes é uma pintura, mas o cara vai fazer uma porta de laca, por exemplo. E a laca é altamente tóxico. Você tem um vizinho do lado que você não sabe a condição dele, de ter um problema de respiração ou não, de ter uma criança ou não, ou ter um idoso, e aí você mete o verdizes laca, espalha no corredor, é só uma pintura, e o síndico autorizou, mas ela estava previsto se ela é tóxica ou não, por exemplo. Então, o conselho para todos os síndicos é o seguinte, independente de colocar RT ou não, o obrigatório é o plano de gestão. Fez o plano de gestão, se não tiver, entra lá no arroba, pede que a gente manda para você personalizável em Word, você mesmo preenche. E se acompanhar as aulas, vai aprender a preencher. Serviços de menor impacto, que você não usa ferramentas de vibração, tipo martelete, esmerilhadeira de alto impacto, você pode autorizar sem a RT, mas jamais sem um plano de gestão. Tem uma nuance muito grande sobre o que precisa de RT e o que não precisa. Tudo que tem barulho, máquina de furação, de impacto, que gera risco, movimentação na obra, precisa de RT. Serviço que não precisa de RT, botar uma prateleira, botar um armário, fazer uma pintura de um quarto, aquele que o pessoal fala bricolagem, né? Colocar uma cortina, colocar um... Mas tem que ler ali, por exemplo, você vai colocar um filtro na parede da cozinha. Dependendo da linha que passa o cano, quando você botar o filtro, já fura o cano. Sim. Né? Então, mas aí furou o cano dentro do apartamento. Beleza, se vira, não tem problema. Mas aí se você fura uma elétrica... É verdade. Quem toma esse choque? E se o cara que está trabalhando para você fura elétrica? Então vai lá no seu condomínio, vê a planta. Ah, mas o síndico não tem a planta? Tem. Olha, a gente tem planta de 50 anos em Brasília que a gente consegue na administração. Então, pelo menos para ter um referencial. Né? Pede o síndico. Vai lá, conversa com o síndico. Eu vejo muita gente querendo fazer obra por conta de RT. Às vezes um RT custa R$500, às vezes custa R$1.000, R$2.000, R$3.000, depende da obra. É pelo risco. Né? Não tem obra exatamente que você não precise de RT. Pequenos reparos que não têm impacto no sistema, você pode fazer sem a RT. Mas jamais, síndico, sem o plano de gestão de obra. Jamais. Outra coisa importante, né, pessoal, que a gente está até coisa no bastidor aqui, que aí fica, né, uma parceria para você, doutora Ana Paula, minha Graziele. Aí vocês também tem um engenheiro do lado, né, para avaliar o imóvel. Você contou uma história de um amigo seu que comprou o imóvel, depois no final ficou caro, deu trinca. Né? Sim, olha. Tanto para você vender como para você comprar, em algumas avaliações, você precisa avaliar um pouco mais do imóvel. Vai do estado de conservação, do histórico, né? Quanto tempo esse imóvel está parado ou não. E a gente teve ali no Bandeirante um amigo meu chamado Celso, que ele comprou uma casa de oportunidade, foi uma compra muito boa, bem tradicional dessas ali do Bandeirantes, e elas eram casas geminadas, ou seja, as estruturas eram conectadas. E não foi nem por conta da estrutura desconectada, ele foi trocar as janelas. Só que na época de Brasília, o pessoal fazia casa de pórticos de concreto. E aí muita gente recente na engenharia acha que a alvenaria estrutural é a grande novidade. Né? Pessoal, Brasília inteira e grande parte de São Paulo, Paraná, Curitiba, foram construídas com alvenaria estrutural. Que é o bloco, concreto, alguns filamentos metálicos, o imóvel de baixa estatura, né, até 3 andares normalmente, para a arquitetura da época, é engenharia, é alvenaria estrutural, tem lugar que você não pode cortar. E ele, no equívoco, cortou os pórticos das janelas. 4 janelas, 4 cômodos, e aí a laje trincou. À noite ele deitou, olhou para o teto, viu umas trincas, falou assim, rapaz, o que eu vou fazer? Eu trabalhava na Secretaria de Segurança, na Polícia Militar na época,
cuidando das obras de quartéis, etc. E ele falou, Jorge, vamos ali em casa. A gente estava lá perto, eu tinha um horáriozinho do almoço, saí no horário do almoço, fui na casa dele. Quando eu saí de lá, eu liguei para o meu comandante, pedi autorização. Falei, vou pegar umas escoras ali para um caso de emergência de um amigo. Já voltei para a casa dele escorado. Depois que eu escorei, eu dei a notícia para ele. Muito provavelmente você vai ter que demolir o imóvel. Putz. Imagine. Porque o sistema é conjunto, né? Então, quando ele fissurou dali, fissurou daqui, para você reformar ia ser mais caro, porque é muito antigo o material, ia ser mais caro do que ele demolir e fazer uma nova. Aí eu apresentei uma planilha para ele de custo da demolição com a reconstrução e da demolição com a casa nova. Ele falou, não, vou conseguir esse dinheiro no banco e vou refazer. E ele tinha comprado o imóvel de um leilão, porque era uma oportunidade dele fazer uma alavancagem financeira. Só que ele foi fazer a reforma sem pedir um projeto da reforma. Ele comprou as janelas no AliExpress. Sucessão de erros. Sucessão de erros. Ele comprou do banco, avaliou corretamente, estava tudo bem. Mas na reforma ele foi só ele e o pedreiro. Quando eles trocaram as esquadrias de metais que fazia a garantia do pórtico de concreto por blindex, um blindex estourou. Foi aí que ele me chama. Quando ele me chama, que ele fala, eu vi umas trincas também que não tinha ontem. Talvez se ele tivesse te chamado no início. No início, a gente tinha orientado a como fazer essa reforma sem ter a perda. Né? E ao invés dele gastar 180 mil para demolir e construir outra casa, ele teria gastado R$2.000 para avaliação. Tá vendo? Tô falando para você, amigão, assim, conhecimento dá tranquilidade, gera, não tem sucessão de erros. Então assim, Ana Paula, pra gente evitar a sucessão de erros, para não acontecer isso com o amigo Diógenes, né? Na hora de comprar um imóvel. Igual a síndica aí que passou fedendo, né? Que você falou aí. Tinha 2.000, mas podia ter 200, né? Fedendo. Como é que a gente pode evitar isso? Quem tá pensando em comprar um imóvel de leilão? Olha, primeiro, né? Contratar um profissional habilitado que trabalhe já na área para que faça a análise da documentação. Hoje em dia, né? Já aconteceu casos no escritório, por exemplo, de pessoas, devedores contumazes no mercado, começar a se desfazer do seu patrimônio, né? Porque tem ações ali trabalhistas. Sim. Aí começa a fazer aquelas movimentações, aquelas doações assim suspeitas. Suspeitas. Para poder passar para terceiros, para que o patrimônio para fugir da responsabilidade. E tem um detalhe, né? Já tem aquela açãozinha de execução. Exatamente. Inclusive com a informação constada na matrícula do imóvel, né? Aí vem uma pessoa inocente, de boa fé, e acaba adquirindo aquele imóvel. Né? E vai perder. E perde. Infelizmente, nós temos julgados, né, jurisprudência, que cabe ao comprador do imóvel fazer a análise de risco do imóvel. Né? E teve uma situação importante, voltando aí à questão da estrutura, né? Da importância, né, de se contratar um engenheiro. A gente foi contratado recentemente num condomínio, também aqui em Águas Claras, que nesse condomínio não se tinha... O condomínio ele não está habilitado ainda para instalar os equipamentos de ar-condicionados. Né? E nesse período de calor que nós tivemos agora, né, de outubro para cá, os moradores começaram a instalar os ar-condicionados lá. Por eles de qualquer jeito, né? De todos os jeitos. Esse negócio de ar-condicionado é um trabalho. Não, e foram muitos, entendeu? Aí começou-se aquela... Nós fomos contratados até então para tentar amenizar as discussões, porque aquela condensadora que fica ali instalada estava prejudicando, né, o sossego, né? Estava prejudicando o sossego dos outros moradores. Mas, na verdade, não é só isso. Tem a questão da estrutura também. A parte técnica é, né, complicadíssima com o ar-condicionado. Exatamente. Aí, quando nós falamos isso para o síndico, ele, meu Deus, o negócio é muito mais do que eu imaginava. Sim, a gente falou isso no... Vira síndico. Olha só. Tem gente que a Ana Paula chega e fala assim, nossa, Grazi, vamos quebração de pau hoje. A gente deu uma aula completa sobre essa questão de ar-condicionado. Teve uma síndica nossa de BH, Cláudia, que se nos assiste, um abraço para você. Ela fez a seguinte pergunta lá no Instagram. Tem a resposta lá em vídeo, hein? Pode acompanhar lá que tem. Meu prédio tem 60 anos, nunca teve ar-condicionado, tá um calor insuportável, o pessoal não me deixa em paz querendo pôr ar-condicionado. Como eu faço? Eu falei, primeiro, vamos analisar a capacidade de distribuição elétrica. Se o prédio recebe energia suficiente para alimentar, no caso dela, 60 unidades, 60 aparelhos ar-condicionado, mais a demanda que já existe. Primeira coisa. Se não tem, você vai pedir potência aonde?
na concessionária de energia, no fornecedor, para trocar o equipamento que leva isso para condomínios. É os relógios? Não, Não, são na rede, é o transformador. Ele entrega 45 kVA, 25 kVA, 75 kVA de potência para o prédio. O prédio normalmente recebe isso num quadro, meio que uma subestação, e distribui para os apartamentos. Mas para fazer essa demanda, a gente na engenharia projetou a demanda elétrica no prédio. Entendi. Então, quando você aumenta muito aí, ó, pessoal do Natal, fica atento, hein? Iluminação de Natal tem que estar em concordância com a Assembleia, porque você vai lá e gasta 5, 6 mil reais, enche de luz para um lado e para o outro. No dia do Natal começa a cair a energia, é responsabilidade do síndico, hein? E é penalizado judicialmente. Problema lá, interferência, falta de convívio, não fez como deveria, pode ser responsabilizado, penalizado. Sim. A gente tem síndico aqui em Brasília respondendo, olha que absurdo. E é um absurdo, mas juridicamente não é. Por desvalorização do patrimônio. O proprietário entrou na justiça, o síndico ficou 5 anos lá e que o imóvel, por falta da manutenção adequada, a perspectiva visual do prédio na fachada e etc, o apartamento dele perdeu 20% de valor. Que, na verdade, deveria se valorizar. Deveria valorizar. Né? Aí o que Naquela acontece? gestão. Perdeu o valor e o condomínio não entrou contra o condomínio. Ele levou a ata e entrou contra o síndico. E detalhe, era um condomínio atuante. Ele cobrava sempre a questão de manutenção, ele perguntava por que estava sendo feito, por que não estava. Quando ele entendeu que ele podia cobrar de alguém o que ele tomou de prejuízo, cobrou do síndico. Eu acho que É um negócio bravo. Esse aí do apartamento, dando continuidade aqui do apartamento, é o seguinte: do ar-condicionado, Sim. precisa de demanda elétrica. Primeiro, se não tem, você tem que fazer um projeto para aumentar essa demanda e fazer um cálculo para distribuir essa elétrica. Se o quadro não tem previsão de um disjuntor para o ar-condicionado, ele pode estar no limite. E se você só colocar o disjuntor e fizer a ligação, você pode aquecer aquele quadro, a demanda fica baixa, começa a cair energia e você aumenta o risco de choque elétrico, o risco de queima de circuitos. Sim. E 90% dos incêndios em apartamentos vêm da parte elétrica. Nossa. Então, Você vê que é uma ar-condicionado questão- não é brincadeira. É uma questão de estrutura, de eletricidade. Outra coisa, o ar-condicionado, normalmente as condensadoras ficam do lado de fora, Isso. que é fachada. Se não está previsto na fachada uma forma de acomodar um brise, uma laje técnica, um ponto de fixação, você vai fazer furos na fachada. Se você tiver reformado a fachada, você perde a garantia. Se tiver menos de 5 anos, a construtora não vai te dar garantia. Você está arrumando uma dívida para o condomínio, porque a fachada é um sistema inevitável de manutenção. Tem que ter uma taxinha anual ali para a previsão orçamentária dela sempre, né? Pelo menos para revisão a cada 3 anos, e uma manutenção mais séria a cada 5 anos. Quando você vai mexer na fachada com ar-condicionado, precisa de 2/3 mais 1 para aprovar em assembleia. Segunda situação, para passar a rede do cabeamento que alimenta, a gente chama de rede frigorígena, né, que é o tubo do ar-condicionado, você precisa de proteger a fachada para não infiltrar e você precisa de ter uma estrutura para passar. E normalmente você tem uma laje, tem uma viga. O cara quer passar ela aqui e não quer passar embaixo, porque atrapalha o forro. Ele corta a viga sem falar com o síndico. Então, o ar-condicionado é um sistema de refrigeração. Vai autorizar no seu prédio? Primeira coisa, isonomia. Segundo, capacidade estrutural e elétrica. Terceiro, o condomínio determina a forma com isonomia para todo mundo. Então, antes de 6 meses, você normalmente, para o prédio que não tem previsão, você não consegue instalar o equipamento de ar-condicionado. Então, a primeira coisa a fazer é nos acompanhar aqui na Rede STV toda segunda-feira, das 18 às 19 horas. Muito conteúdo para você, amigo síndico. Mandar um abraço novamente pro pessoal da DSC Condominial, que é uma garantidora. Temos também a Combate Extintores, BSB Engenharia, aqui comigo o Jorge, né? Tamo junto. E o Cicobi DF1000. E vamos que É, vamos. mas eles não querem, não. Então vamos lá, vamos que vamos. Normalmente eles querem o melhor, mais rápido e sem previsão, e cada um quer fazer o seu. Condomínio é coletividade total. Você já comprou Quem sabendo. não consegue conviver assim, não Tem não que adianta, ter paciência, tem que ter calma. E o síndico, né? Como o Thiago sempre fala, inteligência emocional. O planejamento, como a gente ensina no nosso curso, a antecipação é uma força, a procrastinação é a fraqueza. Você sabe que dezembro está chegando. Vai fazer a inauguração de Natal. Aí você começa a juntar a caixinha do funcionário em julho. Né? Mas para a parte elétrica, a decoração, o Papai Noel, as luzes, você não botou nenhum engenheiro para acompanhar ali, o eletricista, o cara para fazer um projetinho bacana.
você pode responder por isso. Não é Não brincadeira, esqueça não. de me passar o link, eu quero repassar para os meus síndicos, tá? @Condominial Engenharia, tem um banner lá, escrito assim, curso de fiscalização no de Instagram, obras. né? No Instagram. E embaixo dessa postagem tem um link, você preenche o formulário do Google, porque é uma comunidade que a gente preza muito pela qualidade das pessoas que estão ali dentro. Então você passa no formulário do Google, quando você preenche tudo ali no finalzinho, aparece o link do WhatsApp, você cai dentro do grupo do WhatsApp e recebe toda a atualização de lá. Maravilha, Bom demais. conhecimento. Então vamos nunca é falar um demais. pouquinho de leilão. Tá fazendo Vamos mistura aqui, voltar ó. aqui pros leilões. O enchimento sempre é bom. Falando sobre o leilão, Eu tenho um sobre negócio de engenharia, leilão sobre que eu vou te tudo, né? contar, ela vai gostar, hein? Sim. Vamos lá então, ó. Ô, Glaze, no corretor. caso aí, se o imóvel não conseguir ser vendido no leilão, como é que funciona nesse caso aí? Como assim? Não entendi. Por exemplo, foi para leilão e não foi arrematado. Como é que funciona esse caso? Aí, nesse caso, o banco, ele faz a venda direta. Entendeu? Se for no extrajudicial, o banco, aí ele vende pro preço que ele quiser. Ele vai ficar Entendeu? lá, ele vai ficar zerado lá, vai ficar no venda direta. Qualquer pessoa que quiser entrar, ele entra e compra. Nos casos dos judiciais, se ele não for arrematado, né? Se for de interesse de alguém, a gente pode fazer uma proposta para o juiz, nos próprios autos do processo, Sim. né? Informando o valor. Já que ninguém arrematou aquele imóvel, né? Oferece a proposta. Vai até o valor da dívida, né? Isso. Até a liquidação da dívida. A Caixa Econômica está ficando de uma forma que, assim, às vezes ela deixa lá o imóvel zerado, que é a famosa venda direta, fica zerado. Aí ela viu que ele ficou muito tempo lá, ela vai pôr ele no relógio de novo. Para ver se consegue. Pra ver se consegue. É. Alguém compra. A Caixa é muito experiente com o leilão, todo né? mundo porque tá no relógio, aí as pessoas começam a ficar de olho naquele imóvel, entendeu? Ele volta em De olho. evidência, E a né? Caixa tem um detalhe, ela tem engenheiros de carreira que fazem a previsão de valorização do imóvel. Às vezes ela retira, quando ela já está com tudo pago, ela retira, não vendeu, aí aquele valor não é o suficiente para cobrir o que ela perspectiva. Ela traz para cá e segura, depois ela põe de novo e tenta chegar no valor. Ô, doutora Ana Paula, em cima disso, o cara vai lá, comprou o leilão. Sim, comprou o imóvel do leilão. Exatamente. Comprou o leilão. Vamos lá. Virou leiloeiro. Vamos lá, outra coisa importante. Nesse caso, ele comprou o imóvel do leilão. E essa compra não superou a dívida. Como é que funciona nesse caso? A compra não superou a dívida. Isso. Aí a gente precisa analisar as regras do edital. Porque a regra do edital. Tudo está no edital. Tudo é o edital. Entendeu? Exatamente. Tudo é o edital. Mas, por exemplo, há casos, né? Por exemplo, os leilões de banco. O sistema funciona da seguinte forma. O primeiro leilão acontece com o valor da avaliação. Integral. Isso. E o segundo leilão acontece com o valor da dívida mais encargos. Então, acontece que no segundo leilão, muitas das vezes, ele está mais caro. Então, compensa-se comprar o imóvel no primeiro leilão. Sim. Entendeu? Já no leilão judicial, também funciona da seguinte forma, né? Primeiro vai para leilão... pelo valor da avaliação e depois ele vai com 50% de desconto. Aí vem o advogado, né, que vai fazer o estudo do processo, porque, por exemplo, esses dias mesmo eu vi no site do leiloeiro, ele colocou lá um imóvel, acho que foi em Samambaia, em Sobradinho, um imóvel lindíssimo, né, avaliado em R$700 mil. Isso foi judicial? Judicial, e ele foi para leilão por R$350 mil. Aí o pessoal começou, que eu tenho um grupo no WhatsApp, né, onde tem vários corretores, começou, não, estou vendo aqui esse imóvel, 350 mil, não sei o que e tal, fui olhar, né, só que assim, o que estava sendo leiloado ali era a parte do cônjuge. Então, a pessoa, ela ia o que estava sendo leiloado era 50% do imóvel. Existia já um proprietário, que era a parte que estava reservado para o cônjuge, o ex-cônjuge, que na verdade era uma ação de divórcio. Entendeu? Então, a assessoria jurídica ela é imprescindível. Teve uma situação... eu falei, né, já a questão da síndica, eu ia falar novamente, mas assim... É importante mesmo que haja, porque o nosso trabalho é levar a segurança jurídica no negócio. O leilão ele é muito bom, porque tem desconto de 50% e casos até de 70% de desconto. Mas, para que haja uma segurança jurídica no negócio, é bom contratar um advogado. A doutora Ana Paula está para isso. Eu vou te contar uma de leilão aqui, um problema dessa de compra. Sim. Tá? O camarada era empresário em São Paulo e ele já era meio gatuno. Então, ele tinha 2 RGs e 2 CPFs. Nossa. Esse daí... Aí eu, na época de corretor, que eu me orgulho muito,
eu tirei a certidão, ainda era no Rui Barbosa, que você pegava aquela certidão toda bonitona, com aquela de papel. Você tinha que pedir, ir lá no Venâncio, pegar, isso. Depois voltar para cá para estar com aquele limão, o cartório aceitava, né? E físico, documento físico. Antiga, hein? Nossa, não conta não, deixa que a minha careca fala. Aí é o seguinte, eu trouxe a documentação do imóvel, nada. Não tem arresto, tá tudo certo, tal. O documento do cara bateu com o que estava ali nas certidões, né? Mas lá no registro tinha um arresto, uma data longa. Ele falou, não, meu advogado já deu a baixa, está aqui, me mostrou o documento, está só faltando averbar. Eu falei, mas eu não posso liberar minha cliente para dar um sinal. Sim. Aí segurei um pouco. E a compradora tinha uma corretora que abriu o crédito na Caixa. Lembra dos correspondentes? E o correspondente, normalmente, como que era? Você fazia o aporte do crédito, a Caixa avaliava a documentação e depois de passar no jurídico, a Caixa liberava o crédito sobre o imóvel. Faça a avaliação da documentação do cliente que quer comprar, depois faz a avaliação do certidão imóvel. de ônus. Faz a avaliação do imóvel, aí em cima da avaliação do imóvel é liberado o crédito para o cliente. Isso. Aí o cliente dá o sinal e vai para a escritura. Aí eu dou o sinal. Isso. Fizemos desse jeito. Só paga cumprimos o figurino. Só que o imóvel do cara tinha uma restrição na certidão de ônus e a corretora passou essa fase do jurídico. Certamente ela leu e ligou para a cliente dela e falou, ó, já foi aprovado, pode dar o sinal. Aí o cara, esperto demais a casa... foi aprovado só a carta dela. Pois é. Só o crédito. Aí ela ligou para a cliente dela e falou isso. Rapaz, e esse cara tinha 2 documentos. Ele veio para cima de mim como corretor. E eu falei no tribunal, doutor, o cara tem processo penal em São Paulo. O cara deve pensão de filho no CPF, tem 2. Aqui em Brasília o imóvel está registrado no CPF correto, a certidão está correta. Rui Barbosa, certidões, tudo certinha. Ela ficou com esse imóvel preso 5 anos. Mas ela ganhou, porque ela comprou de boa fé com as certidões, tudo apresentado. Então, não tinha como ela perder, porque a certidão, o cartório que estava registrado no CPF dele, não tinha informação. Então, quando você pede essa consulta, é para evitar a execução. O cara, né? fez um crime, né? O cara ele cometeu um crime. Um mas você acredita que foi uma das coisas que me fiquei... Foi uma vez que eu fiquei muito chateado com o crédito da profissão de corretor, foi os tribunais, né? Lembrando até da juíza que teve o descompasso emocional aí, condenou a perda da comissão do corretor. Acho errado também. A gente fez tudo o que tinha que fazer. Eu acho errado. Mas a cliente também teve um erro, porque ela não falou que quem abriu o crédito bancário foi a outra corretora e que essa corretora informou que estava tudo certo, que ela podia dar o sinal. Existe o corretor, vamos supor, existe a Graziele, que é a correspondente bancária. Sim. E aí você me traz a sua cliente, eu libero o crédito para sua cliente. Só que eu faço uma prévia ali, faço uma aprovação no sistema. Exato. Aquela aprovação ali, ela está aprovada, mas não quer dizer que ela vá finalizar o processo. Mas ela não falou isso para a cliente. Entendeu? Não, e o juiz entendeu que eu era sozinho o corretor. Ela não falou. Não vou falar. Você entendeu? Não vou falar. Não deveria. Está aprovado. Vou falar só que está aprovado. Pois é. Aí ela ligou para a cliente dela, a gente mudou o contrato pronto, esperando a Caixa Econômica manifestar a liberação do crédito. Ela liga para a cliente e falou, está aprovado, pode assinar o sinal. Aí, porque que acontece? O cara muito esperto pediu 110 mil de sinal no imóvel de 400 mil. Mas é isso, é 10%. Mas ele falou, não fecho, que eu tenho que ir para São Paulo, que eu sou empresário, aquela coisa do malandro, né? Lei de arras é 10%. Tá vendo? Você que está nos assistindo, tem que ter alguém do seu lado para te orientar. Se você é síndico, você comprar tudo na vida, é conhecimento, economiza dinheiro e dor de cabeça. Estamos na reta final do nosso programa, o papo é muito bacana, vamos marcar outro dia para vocês voltar aqui. Mas hoje tem uma pergunta que é importante. Quem está nos assistindo, quer se aventurar a comprar imóvel? Como é que começa? Qual o site vai? Tem que fazer um cadastro? Pra como quem é que que liga? Agora é a hora. Para comprar imóveis de leilões? Liga para você. Tem algum site específico e tal? Não, eu deixo à disposição o meu Instagram, né? @suadvogada, Ana Paula Nascimento, advogada de imóveis. A gente atua lá no escritório, né? Tanto nas defesas dos imóveis que estão indo para leilões, porque existe alguns trâmites, né? Que a gente consegue, de repente, se aquele processo ele não seguiu da forma correta, a gente pode conseguir uma anulação também, né? Exato. E as notificações, né, que falta, né? Deixou de notificar. Zera o processo lá atrás e notifica. E para você que quer iniciar a compra de imóveis de leilão extrajudicial, você pode iniciar no site da Caixa Econômica mesmo, estudando, olhando, verificando o valor dos imóveis, estudando o edital.
Eu não, para quem está iniciando, eu não indicaria que comprasse sozinho, né? Porque você precisa de ter uma análise de documentação, de edital, análise de mercado, saber se aquele imóvel que você quer comprar realmente você está ganhando, né? Porque o leilão você só ganha se você comprar com desconto. Se aquele imóvel que você quer comprar realmente está vindo com desconto no leilão, se o valor de mercado dele você vai ganhar um desconto, se você vai conseguir revender ele num valor acessível, que você ganhe dinheiro na revenda. Então, um site bacana para você iniciar a olhar é o site da Caixa Econômica. Mas, judicial, da sua advogada. Da sua advogada. Meu Instagram é Graziele Ferrer. Estou à disposição também para tirar dúvidas. E para ensinar e para ajudar quem quiser aprender. Bom demais, Jorge. Suas considerações finais, meu jovem. Consideração final é você. Estou esperando você lá no canal hoje, às 20 horas. Você que é síndico de qualquer parte do país. Nós temos lá Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Ceará. Tem aquele caso lá de Alagoas, né, que está tendo problema lá da precipitação do solo. A nossa orientação ela é gratuita mesmo, em benefício comum, para que você tenha a melhor perspicácia, a melhor visão, olho de águia na gestão de condomínio, porque você, como síndico, você se coloca à disposição. O prolabore, às vezes, não é tão alto, né? E você, muitas vezes, meu querido, você não sabe o risco que você está correndo, a responsabilização que você tem é muito grande. E lá naquele jeitinho de economizar, você não contrata uma consultoria, não pede um advogado, não pede a opinião de um corretor, e aí você está colocando a cabeça a prêmio. A sua cabeça. E como a doutora está aqui do meu lado, eu vou aproveitar para levantar um gatilho aqui, que é o seguinte: o síndico paga ou não paga com o próprio patrimônio? Paga. Aquela única casa, aquele único apartamento, você que está indo para a gestão de síndico, sem observar os devidos preceitos legais, as suas obrigações legais, dependendo da sua gestão, você paga com o único patrimônio que você tem. Porque a lei te vê como quem levantou a mão e disse, eu sou capaz. Sim, ele é o representante legal do condomínio. Responde no ativo e no passivo. Civilmente e criminalmente por seus atos praticados. E, para evitar histórias tristes, @Condominial Engenharia é gratuito. Eu não estou vendendo, é gratuito. Se você ligar e falar assim, eu quero uma mentoria, não temos hoje nada para te vender sobre fiscalização de obras. Teremos, a partir do dia 15 de dezembro, uma mentoria que você vai ter uma aula ao vivo, semanal, todas as quinta-feiras, já tem data pronta, 2 e-books que estão dentro dessa mentoria e vai ter um valor de menos de R$600. Coisa você boa. Vai poder parcelar em 6 vezes e vai pegar ferramentas técnicas e jurídicas que nos primeiros 30 dias, todo mundo à sua volta que conhecia a sua gestão vai falar, rapaz, a pessoa está diferente, está mais preparado, está mais inteligente. Afinal de contas, inteligência condominial. Eu só tenho uma pergunta para você. Além do período de corretagem de engenheiro, você também atuou como locutor? Não. Na verdade, eu estou treinando com o Thiago aqui. Porque é o seguinte, estamos aí já no encerrado do passado da hora. Corretor tem que falar muito bem para apresentar. Né? Principalmente você vai falar com alto padrão, incorporação imobiliária, você tem que ter a dicção, né? Eu tive que me preparar aos poucos aí, mas o meu mestre é ele que me ensina. Mestre Thiago, o comunicador. Gente, estamos na reta final do nosso programa, isso aí. Ser síndico é você ter esse olhar de agregador. Né? É você liderar e buscar conhecimento. E lembrando, quem adquire conhecimento, você que ganha. Você melhora o seu procedimento, confiança. E assim, às vezes quando você é questionado, você está dentro da lei, está tranquilo, né, doutor? Já fui igual eu falo, eu tinha medo de processo, hoje eu não tenho mais. E quando você faz o que é certo, né, a pessoa tem um ponto de vista, acha que está errado. Exatamente. Você faz que está certo, então está certo. Né? E a questão é a seguinte, você nunca vai fazer uma boa gestão se você não estiver bem. Você tem que estar bem. E para estar bem, precisa de conhecimento, prática. Te dá confiança. Aquela métrica do simples, fáceis e difíceis. Esse povo que hoje fala demais. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Quero mandar um abraço quem nos assistiu pela rede SPTV. Toda segunda-feira, às 18 às 19 horas. Quem tá no YouTube aí, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Tem muito vídeo para ajudar você a ter uma gestão de qualidade. Valeu, um abraço, energias positivas. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro.